Deus seja louvado para sempre. Saúdo a todos os meus irmãos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Podeis sentar, meus irmãos, tomem assentos, muito obrigado. Isaías 28, 23 a 29. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem gradado sua superfície, então espalha nela ervilhaca e semeia cominhos, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Porque a ervilhaca não se trilha com instrumentos de trilhar, nem sobre os cominhos passa roda de carro, mas com a vara, cominho com uma vara, mas com uma vara se sacode a ervilhaca, cominho é com vara, a ervilhaca se sacode, e os cominhos com um pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo tão bom na tua casa. Nos curvamos diante de tua soberana vontade. Por tua bondade e misericórdia, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Manifesta a tua presença, Senhor, nesta mensagem bíblica, pois reconhecemos nossa total e inteira dependência de ti e do teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero compartilhar convosco sobre a extraordinária e amorosa bondade de Deus, como Ele nos trata, um tratamento extraordinário do Senhor. Poderia ser um tema para essa mensagem. Nós estamos no capítulo 28 do livro do profeta Isaías. E eu começo, meus irmãos, pensando sobre essa questão do tratamento. Não seria esse o anelo de cada um de nós? De recebermos um tratamento digno? De sermos honrados, considerados, aceitos, prestigiados? Pelo contrário, quem gosta, ou quem se sente bem, quando não é prestigiado, quando não é aceito, ou não é considerado, ou é preterido, deixado à parte, ou ignorado, quem sabe. O tratamento digno, a forma de tratar, você sabe muito bem que dependendo do lugar onde você está, dificilmente você vai chegar numa corte para uma audiência e se dirigir ao magistrado. A senhora, ela não vai nem aceitar, excelência. Os modos de tratamento, todos eles estão muito bem colocados. Embora que tenha pastor que disse assim: Pai do Senhor, irmãos. Irmão não. Eu sou pastor. É porque ele ainda não é o irmão que deveria ser. Não me trate de pastor. Sou pastor e presidente. Se você não quiser me chamar de pastor, me chame de presidente. Lá em Fortaleza tinha um irmão da antiga administração, que ele tinha um hábito: chefe. Mais de um ano, eu estava tão incomodado, um dia eu chamei eles, só eu e ele: irmão, você podia me fazer um favor, uma caridade?
pelo amor de Deus. Não me chame de chefe. Eu passei muitos anos levando esse nome de chefe no mundo corporativo, mas não é isso. Porque eu não sou chefe. Me chamo de irmão, pastor Antônio José. Mas não chamo de chefe não, porque eu não sou chefe de tribo, de empresa. Ele disse, pastor, o senhor não gosta de chefe não? Eu disse, não, irmão, esse tratamento parece que não fica muito bom. Não tem os irmãos estão entendendo a questão do tratamento? E aí, cara? E aí, irmão? O tratamento hoje é assim, tudo bem? Boa. As coisas estão assim, irmãos. Mas também tem pessoas que são desrespeitosas quanto à questão do tratamento, quando se reportam ao pastor, às autoridades da igreja, aos irmãos da igreja. Então, quem não anela um tratamento assim? A verdade, irmãos, nua e crua, nós vivemos uma crise relacional sem precedentes. Porque todos nós, eu reconheço isso, que como seres humanos, nós crescemos e evoluímos em todas as áreas que você possa imaginar. Em todas as áreas. Imagine a área do conhecimento, da tecnologia, da ciência, humanas, físicas, biológicas. Você imagina, nós estamos aqui, nós estamos ao vivo para quantas pessoas, depois essas pessoas podem rever essa palavra. Você imagine que nós conversamos com os nossos missionários, não se manda mais uma carta, você conversa tete a tete, fazemos teleconferências, temos ensino à distância. Você tem hoje uma tecnologia tão avançada que você compra um celular, antes que você domine 50% da tecnologia, já saiu outra mais moderna. Evoluímos em todas as áreas, mas na questão dos nossos relacionamentos, nós não crescemos praticamente nada. As pessoas continuam da mesma maneira, mesquinhas, egoístas, orgulhosas, interesseiras. Tem dificuldades nessas questões dos relacionamentos interpessoais, inclusive dentro do nosso próprio arraial evangélico. As igrejas se dividem, as igrejas se partem, as igrejas se rompem, os líderes se corrompem, eles competem uns contra os outros, eles brigam, eles vão de um lado para o outro, pelo simples cargo e uma carteirinha e uma função que ele nunca vai exercer, nunca vai participar de uma reunião. Glória a Deus, mas eu não posso me empolgar nesse negócio, porque é perigoso falar nisso, né? Meu Jesus. Vamos logo para dentro da Bíblia, porque ninguém pode dizer nada com o pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, a forma como nós tratamos, vamos aprender com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No contexto do capítulo 28, estamos falando da tribo de Efraim. Gênesis capítulo 48, versículo 16 em diante, você vai ter uma ideia do que é a tribo de Efraim, o filho de José, aquele homem que recebeu a bênção com a mão trocada, não foi? Os irmãos conhecem a história? Não, meu pai, não é assim não, você é assim mesmo. Manassés vai ser grande também, mas porque esse menino é menor, mas vai ser maior. Né? Tenha paciência com ele. E a tribo de Efraim era uma tribo, irmãos, abençoada. Deus lhe presenteou com o filé da terra da possessão. Era uma tribo muito amada do Senhor. Mas você encontra agora os efraimitas representando nesse capítulo 28 de Isaías, o contexto bíblico, porque precisamos ir ao contexto, para falar dessa questão do tratamento extraordinário de Deus e que como Ele nos fala a respeito do tratamento que nós temos que ter para com os nossos amados, com os nossos irmãos. Veja como começa o capítulo 28. A tribo de Efraim aqui representa Samaria, capital do norte, as outras 10 tribos. E o que estava acontecendo foi o que eu ouvi o amado irmão Léo falando de uma aliança forjada com a iniquidade. Efraim, as 10 tribos estavam fazendo uma aliança com o Egito, e aquilo estava desagradando a Deus. Olha o que Deus está dizendo, eu passo rapidamente, os irmãos vão acompanhando.
Ele começa dizendo a coroa da soberba dos bêbados de Efraim. Imagine só, porque eles receberam mesmo uma coroa, mas de repente a soberba sobe. Meus irmãos, quando a soberba chega no coração do homem, você não pode imaginar o que ele é capaz, principalmente se ele está na liderança. Aí você vai observando a questão do ornamento, a flor que cai, a cabeça do fértil vale, dos vencidos do vinho. Então veja a situação reinante nesse contexto que estava acontecendo. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso. Então Deus começa a falar de juízo, da situação que estava imperando ali, de águas intempestuosas, violentamente derribará, a coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada, a flor caída do seu glorioso ornamento. Aqui, noutra tradução fala, nessa mesma tradição fala também no versículo 5, né, sobre a coroa gloriosa e por grinalda formosa, fala das festividades grandiosas daquela época, e será o espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para o que se faz recuar, a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com bebida forte se desencaminham. Agora imagine só a que ponto estava chegando o desatino. O sacerdote, versículo de número 7, o profeta erram. Os sacerdotes e os profetas estavam errando por causa da bebida forte, são absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Meus irmãos, na hora em que um líder anda errado na visão e tropeça no juízo, não é o começo do fim, o fim já chegou, já bateu a porta. Um irmão disse para mim, certa vez: pastor, quer dizer que aqui só quem tem visão é o Senhor? Eu disse, não, a visão não é minha, a visão é do Cristo, que mandou-nos ir por todo o mundo pregar o Evangelho, mas que receberíamos poder para fazer isto, e seríamos testemunha. Essa testemunha fala de evidência. Talvez um dos grandes problemas da nossa igreja hoje, que nós como igreja estamos assombrados, porque nós não assombramos mais o mundo com o poder de Deus. Os milagres são raros, as visões, como na época de Samuel, não são frequentes. A palavra de Deus também. Por isso que louvamos ao Senhor por esse esforço de estarmos aqui com a palavra. A visão é do Senhor, mas cada líder o Senhor dá uma visão específica. Trabalhar por uma igreja fiel, firme na proclamação da palavra, forte na obra missionária, que testemunha com o poder o Evangelho de Jesus Cristo. Isso nós estamos falando de visão. O irmão disse, mas pastor, mas é da época de Jesus. Sim, mas essa visão agora nós estamos levando. Foi o que Deus disse a Abacuque. Abacuque escreve a visão, para quem que passar, leve a visão. No original, fala de algo que foi internalizado, que passa a fazer parte da sua própria vida, e você corre com essa visão. O que a igreja está fazendo é correndo com essa visão, a visão do Cristo. Mas irmãos, vamos em frente. Andam errados, porque as suas mesas, e vejam só a situação toda, é caótico o quadro, mas eu preciso passar rapidamente. Quem, pois, ensinaria a ciência? E quem se daria a entender o que se ouviu ao desmamado e ao arrancar dos seios? Porque é mandamento sobre o mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Versículo 11, pelo que os lábios estranhos, por lábios estranhos e por outra língua, falará este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Veja, Deus interessado em ter uma aliança com o seu povo, falando de relacionamento amoroso. E o que estava em vigor naquele momento, assim pois a palavra do Senhor, eles não queriam ouvir isso. Versículo 12, versículo 13, assim pois a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento,
regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Aí veja a voz do profeta de Deus: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores. Oh Deus amoroso, irmãos, que dominais este povo que está em Jerusalém. Jerusalém é símbolo de igreja. Tem pessoas, irmãos, dominando sobre Jerusalém, sobre a igreja, que tem aliança com o Egito, que não tem relacionamento com o Senhor, que tem aliança forjada com iniquidade. Nós temos muitos irmãos, sim, eu respeito muito, muitos irmãos, sim, que o Senhor tem dado o privilégio de estar nas casas legislativas, respeito, e oro para que sejam muitos que estejam lá, mas eu tenho reservas quanto a todas estas coisas, que toda a igreja de Fortaleza sabe, isso nunca teve impedido de ter alguns irmãos lá, nesses mandados. Mas, irmão, sabe o que é que me envergonha? É saber que às vezes essas autoridades estão envolvidos em tramóias, em conchavos, em lobbies. E quando a gente... Mas, irmão, como é que aquela lei passou? Não, você sabe, né, pastor? Eu sou do partido, eu tenho uma aliança lá, é o grupo, e o governador pediu para votar. E tu não é crente, mas o homem pediu, não vou perder o mandato. É fácil, meu irmão, está lá? É fácil? É difícil. Uma irmã conseguiu alcançar, a deputada tem lá em Fortaleza, ela disse: meu pastor, já que eu fui eleito na legislação passada, me dê uma palavra de Deus, agora que eu vou começar, sou médica, eu não entendo de nada. Eu olhei assim para ela, eu disse: minha irmã, entre crente e saia crente. Ela nunca mais se esqueceu disso. Meu pastor me disse para entrar crente e sair crente. Pastor, me ajude, me oferecer não sei o que, não sei o que. Pastor, dá uma tentação tão grande, mas aquela palavra, entre crente e saia crente, entre crente e saia crente, eu fico, meu Jesus, não dá, não vai, não vou, não posso. Porque senão não vou sair crente. Ouvi a palavra do Senhor. Aí fica a gente escarnecendo, irmãos. Escarnecedores que dominais este povo. Irmãos, tenham um pouquinho de paciência com essa introdução, porque a mensagem ainda vai começar. Mas eu preciso atualizar os irmãos e contextualizá-los para que haja um maior entendimento. Ouvis a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Por quanto dizeis, olha o que esse pessoal estava dizendo: fizemos um concerto com a morte. Ele estava se referindo ao Egito. O Egito, meu irmão, pegou pesado demais com Israel. Fizemos um concerto com a morte e com o inferno. Fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Deus quer dar um tratamento completamente diferente, meus irmãos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, versículo 16: eis que eu assentei em Sião a pedra. Ah, meu irmão, essa pedra aqui, essa pedra, glória a Deus. A pedra já é o quê? Provada. Pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. E o que vai acontecer? E regarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará. Glória a Deus. Os irmãos creem que Deus pode anular esse concerto que está acontecendo aí com a morte em muitos lugares. Vai anular o concerto com a morte. E a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites será somente o ouvir tal notícia, causará grande turbação.
porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará. Os que vão estudar depois essa palavra, vejam tudo isso. Como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra. Deus tem umas obras estranhas, irmão, que faz. E para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossas ligaduras se não façam mais fortes. Estava escarnecendo do Senhor. Porque já ouvi o Senhor Jeová dos exércitos falar de uma destruição, está já esta já está determinada sobre toda a terra. Agora vamos começar o texto. Irmãos, o Senhor, na sua amorosa benignidade, vai nos falar agora sobre essa ética social, falando sobre como Ele nos trata, a questão relacional tão fragilizada em nossos arraiais. Veja como Deus vai falar. E Ele vai mostrar-nos agora, o profeta vai apresentar uma linda alegoria para mostrar como Deus nos trata. Ele vai se utilizar de ervilha, de cominho, de trigo, de centeio. Veja o que Ele vai fazer. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Glória a Deus. Quando Deus entra em cena, meus irmãos, e Ele fala de forma tão prática, tão simples. Aleluia. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo dia a terra? Pergunta do Senhor. Meus irmãos, veja o restante do texto. Não é antes assim, quando o lavrador, no caso, já tem gradado, todos nós aqui temos experiência com esse negócio de terra, de arado, de tudo, de gradar a terra. Gradado a superfície, então, depois que passa o arado, né? Espalha na terra, nela, ervilhaca, que não é essa ervilha no original que a gente conhece, mas é um tipo também de leguminosa, e semeia cominhos, ou lança nela do melhor trigo, lá onde ele abre, ou cevada escolhida ou centeio, cada qual no seu, diga-se comigo, irmão, com muita alegria, cada qual no seu lugar. Nesta alegoria, o profeta vai falar exatamente o seguinte: são 5 estruturas diferentes de sementes que vão ser semeadas. Ele vai utilizar essas 5 estruturas para falar a respeito de cada um de nós. E eu queria abordar em primeiro plano, porque você observa no versículo 26 que Deus ensina e instrui acerca do que há de fazer. Aí Ele vai instruir. Como é que Ele vai fazer? A ervilhaca não se trilha, o cominho é assim, a cevada é assim, o centeio é assim. Primeira coisa, vamos dizer todos juntos: Deus nos trata com extrema sensibilidade. Meus irmãos, sabe como é que o Senhor nos faz? Ele leva em consideração a nossa estrutura. Cada um de nós tem uma estrutura peculiar. Sim ou não, irmãos? Cada um de nós tem uma estrutura peculiar. E Deus leva em consideração essa estrutura toda. Então, veja o que diz o versículo de número 24. O lavrador, ele quando lavra a terra, lavra todo dia o lavrador. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo dia? Eu pergunto aos irmãos, o lavrador, ele passa o arado todo dia? Todo dia? Todo dia. E diz o texto, ou abre e esterroa todo dia a terra? Os irmãos sabem o que é esterroar? Esterroar é desfazer os torrões. Eu duvido que tem um aqui entre nós, a começar do pregador, que não tem uns torrõezinhos para ser quebrado.
E eu dou glória a Deus, que ainda tem irmão que dá glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão, pelo seu glória a Deus. Porque não fico pensando não, quando chega a hora de quebrar os torrões. Glória a Deus. Deus não faz isso todo dia porque não tem quem aguente. Ele conhece a nossa estrutura. Tem uns irmãos que são fechados. Eu sou de uma família assim mesmo. Meu pai era um homem muito rude. Eu aprendi assim. Aí até a voz muda. Mas quando Jeová chegar e passar o arado, aquele arado que está lá em Oséias 10 e 12, glória a Deus, que sai rasgando, que o arado quando passa ele corta, né, irmão? Ele rasga, ele fere a terra, ele remove ignorância, remove aquele camarada que gosta de gritar, que tem de seu... Hoje, irmãos, eu conheci glória a Deus, um obreiro que ele... Os irmãos se lembram daquela Bíblia, essa aqui está velhinha já, daquela Bíblia Vida Nova, assim que saiu, que era bem grande, né? Ele chegava no culto de doutrina para dirigir a igreja, aí chegava e disse: irmãos, hoje eu estou no rodízio da igreja, como os irmãos estão vendo, hoje eu vim na grande. Era a Bíblia desse tamanho que ele trazia. Hoje eu vim na grande. Prepare o espinhaço, porque hoje vai ser para quebrar. Esse camarada aí que precisa quebrar os torrões. E o Senhor nos trata com tanta sensibilidade. Com tanta sensibilidade, que Ele vai esterroando. Não é todo dia, porque senão você não aguenta. Ele vai trabalhando. Vem uma tempestade aqui, outra acolá. A tribulação pega aqui. Deus usa às vezes momentos de dificuldade, sofrimento, para te disciplinar e trazer mais para perto dEle, para tratar áreas do teu caráter que precisam ser trabalhadas ainda. Aquele irmão amoroso que beijinho, beijinho, beijinho com a esposa, parece tudo glorioso, maravilhoso. O homem na igreja é um santo, como dizia um irmão amado do interior do Ceará, é uma raposinha do rabo grosso, mas quando chega em casa com a esposa é um leão. Esses torrões precisam quebrar. Não tem uns que quando chega em casa, aí que ele bate na porta, e a irmã grita assim: lá vem teu pai, menino, lá vem teu pai. E fecha tudo, fecha a porta, esconde a televisão. Lá vem, quem vem chegando, irmão? É um pai ou um leão? Vem chegando o terror. E a esposa: tudo bem, meu filho? Arromendo. Como é que foi o dia? Mesmo jeito. E às vezes ele fica silencioso. Não tem uns torrões silenciosos. Ele diz: o que é que você tem? Nada, fica só nadando. E às vezes está na mesa, ele está tão atribulado, ele não diz nada. Porque ele está intrigado 3 meses, ele já está intrigado 3 dias com a esposa, que ele não fala. Se ela não falar, eu não falo. Isso é torrão. Esses torrões, irmão, tem que ser quebrado. Deus nos trata com tanta sensibilidade que Ele vai quebrando. O camarada fica silencioso de uma maneira e ele começa a conversar com a esposa por pantomima, né? Está entendendo, irmão? Ele senta na mesa: você quer arroz, meu filho? Quer um pouco de feijão? Vai querer carne, não? O homem não fala, está só na pantomima. Diga para quem está ao seu lado, só vou pedir isso, porque isso não pode se tornar também muito corriqueiro, que já está enchendo o saco dos irmãos por aí. Então, o irmão que está do seu lado, isso é torrão para mim, sabe, irmão? Cutuca o irmão, um negócio que já está demais já. Mas diga para o irmão que está ao seu lado, diga assim: o Senhor Jeová quebra torrão. Ele não está dizendo que é o seu, todos nós temos. Uma coisa eu sei, que Ele ainda quebra torrões. Agora Ele é tão bom que não nos trata sem amor, sem sensibilidade. Tem irmãos que têm uma estrutura. Quem se lembra do Salmo 103, irmãos? Aquele salmo maravilhoso, ali do versículo 8 a 14. Os irmãos sabem decorar, né? O Salmo 103, versículo 8 a 14, é um texto tão maravilhoso. Só pegar aqui o fio da meada para ver se o HD aqui ainda roda, né? Um dia desse eu citei esse texto decorado, mas vamos ver aqui só o fio da meada. Salmo 103, versículo 8, rapidamente. Misericordioso e piedoso é o Senhor,
e longânimo, grande em benignidade. E o texto continua: não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou, olha aí, irmãos, não nos tratou segundo os nossos pecados. Imagine se ele fosse tratar segundo os nossos pecados. Ah, você tratou desse jeito, é? Vou lhe pegar lá na frente. Nada como um dia atrás do outro. Não tem irmão que diz assim? Chegou um obreiro para mim e disse: pastor, a Bíblia é sábia. Esse amém, irmão. Sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Pois é, pastor, pois eu sou essa serpente. Estou só esperando a minha vez de pegar aquele envenenado, porque o que ele fez comigo não vai ficar assim não. Se Jeová não pegou, eu pego. Quando chegar a hora, eu vou pegar. Se eu puder, eu pego no calcanhar. Se eu puder, eu faço engolir mesmo, como a sucuri da Amazonas. Os irmãos digam assim: misericórdia. Eu sei que vocês talvez dêem umas boas risadas, mas nunca mais vão esquecer desse negócio dos torrões. Digamos todos juntos: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu, oh aleluia, segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, olha aí, meus irmãos, assim é grande a misericórdia do Senhor para com aqueles que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. Agora todos juntos pode dizer o versículo de número 14: pois ele conhece. Vamos dizer de forma pentecostal bem bonita: pois ele conhece a nossa estrutura. A nossa estrutura. E sabe que somos pó. Dá para dar um glória a Deus? Um vale, irmãos, um glória a Deus. Primeira coisa, ele nos trata com extrema sensibilidade, porque conhece a nossa estrutura. Meus irmãos, os torrões existem. Às vezes são frutos dos hábitos arraigados do passado, da nossa família, do que nós convivemos, os lugares que nós convivemos, do nosso meio social que nós frequentamos. Mas uma coisa é certa: o arado de Deus passa. Semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Arai o campo de pousio, não é assim, Oséias 10 e 12? Arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Os irmãos sabem o que é o campo de pousio? Campo de pousio é o campo que outrora foi produtivo e agora está cheio de ervas daninhas, não produz mais nada. E o que é que Deus faz? Eu vou tratar o campo de pousio, vou passar o arado, tira as cercas da incredulidade, deixa o arado passar, remover toda essa terra, remover todo esse mato, porque Deus está preparando uma nova semeadura para uma nova colheita de bênção na vida da sua igreja, na vida de cada um de nós. Glória a Deus por isso. Então ele passa o arado e depois coloca a semente. Agora veja, meus irmãos, que Deus leva em consideração a nossa natureza e circunstâncias individuais. Tem irmão, como assim, pastor, que ele leva em consideração? Ele leva em consideração, porque a natureza de um é de ervilha, a natureza do outro é de cominho, a natureza do outro é de centeio, a do outro é de cevada e a do outro é de trigo. Os irmãos estão vendo aqui as estruturas pessoais de cada um. Como foi que Deus fez? Pega uma alegoria com coisas corriqueiras do dia a dia, que as pessoas conheciam, e diz: olha como é que eu trato com extrema sensibilidade. Ele observa as nossas fraquezas pessoais, nossas limitações. Tem alguns que são mais introspectivos, outros mais introvertidos, outros mais carrancudos, outros mais abertos. Mas todos nós somos servos de Deus. Todos nós temos uma estrutura, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, a nossa personalidade, o nosso caráter que está sempre em formação. Nós estamos crescendo, conhecendo ao Senhor. E Ele vai mostrando agora veja as estruturas. Ele vai falar de estruturas. Deus conhece a nossa estrutura.
Eu não conheço a sua e nem você a minha, mas você vai encontrar a sua estrutura em um desses níveis que nós vamos agora observar, ou talvez em vários deles. Então veja que Deus leva em consideração. Então ele começa: o seu Deus ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Então a instrução é dele, é ele que vai instruir acerca do que há de fazer. O que é que vai acontecer? Porque a ervilhaca, se sacode. Tem crente que a estrutura é ervilha. O camarada é aquele... Eu sei que eu ando assim meio cangueirão, tal. Mas tem os irmãos que a estrutura é ervilha. O camarada só vai sacudindo, meu irmão. É o pastor fura-rede. É aquele que, se ele puder, ele dorme a tarde toda. Ainda chega no culto: meu irmão, estou cansado. Claro, de dormir, meu irmão. Jesus vai tratar com a tua estrutura, meu irmão. Tem crente que Jeová precisa pegar ele, não é pelas bitacas não, pega ele assim pelos dois braços. Acorde, desperta tu que dorme, desperta o dom que há em ti. Eu quero te usar, eu quero fazer você um instrumento. Deixa essa preguiça, mete a cara, vai estudar. Olha aí o seminário da igreja te convidando. Lê um livro bom, não leia qualquer coisa. Peça a indicação de alguém que está lendo alguma coisa útil e boa. Glória a Deus. Acorda, desperta. O maior, tem irmãos, tem obreiros que passam o dia, a semana, que a maior distância que ele percorre é do sofá para a geladeira, que é só na televisão. O camarada come com o prato na mão, nem na mesa senta mais, nem conversa mais com a esposa. A esposa diz: meu filho, a gente não conversa mais, não está conversando mais em área nenhuma. Os irmãos estão sorrindo, né? Tem um pastor amigo meu, de uma outra igreja, mas assembleano, no DNA, grande e abençoado ensinador. Ele disse: pastor Antônio José, eu vou lhe contar uma história que o senhor só vai acreditar porque sabe que é seu amigo que está dizendo. Estava no gabinete atendendo o povo, final do expediente. Aí eu perguntei ao meu irmão lá na secretaria: irmão, ainda tem alguém? Disse: tem, pastor, tem uma irmã aí. Disse: mande entrar. Quando entrou, era minha esposa. Aí eu disse: fulano, o que tu está fazendo aqui? Pai do senhor, pastor, posso me sentar? Deixa de besteira, menino. Meu pastor, posso me sentar? Sente, minha filha. Não, pode me chamar de irmã. Pastor, há mais de 2 meses que eu estou querendo uma conversa com o senhor, e isso não tem sido possível, então eu marquei um gabinete para o senhor poder me atender. Nós não temos mais tempo de conversar, o senhor anda muito ocupado. Tem torrão para todo lado, não tem, irmão? Tem gente que precisa quebrar os torrões para conversar. É só celular. Tem gente tão viciado, tão viciado. Eu vim no ônibus a noite toda e deu uns cochilos bons, graças a Deus, estava cansado. Mas sempre que eu abri o olho, tinha um rapaz na cadeira do outro lado. Ele passou a noite toda naquele celular. Nós nos sentamos numa mesa com os nossos irmãos, às vezes 8, 10, depois de uma festividade de confraternização, de um momento bom para conversar, todo mundo com o seu celular, atualizando os seus e-mails, as suas mensagens, os seus zaps, os seus ips, seus ops, seus ups. E esse pessoal conversa com quem está na cabeceira da mesa, com quem está do outro lado, mandando uma mensagem, mandando um zap. E aí, o que é que tu está vendo aí, fulano? Conversando, o camarada não conversa mais, quem conversa agora é a máquina. E ele não tem tempo mais para absolutamente nada. Ele vem para a igreja, o celular já está aqui e está ligado. E tem uns que parecem que estão esperando uma mensagem do anjo Gabriel. A hora que, meu irmão, o anjo não vai ligar para ti não. Desliga esse troço que tu vai pregar a palavra de Deus. Havia o pastor aperreado: meu Deus, meu Deus. Irmão, desculpa aí que eu não estou conseguindo desligar. E quem é que desliga, irmão, atribulado? E o celular, isso é a cavalaria dos Estados Unidos que vai entrando aí dentro da igreja. Antigamente tinha aquele toque, né? Jesus pega esses camaradas da estrutura de ervilha e dá uma balançada nele. Porque tem crente, irmãos, que só basta uma sacudida. Eles
Senhor, tem misericórdia, meu pai, eu vou me ajeitar. Eu preciso orar. A esposa, meu filho, nós nunca mais fizemos um jejum. Tenha paciência, meu filho. Hoje eu vou trabalhar muito, como é que eu vou trabalhar com fome, meu filho? A luta está grande. Aí Jesus usa a esposa para dar uma sacudida ou não usa, irmão? Dá uma sacudida. Hoje você vai pregar. E aquele compromisso? Cadê aquele tempinho de oração? Glória a Deus. Só uma sacudida basta. É uma ervilha. Aí dá para sacudir. Por quê? Porque o Senhor leva em consideração a estrutura. Uma sacudida resolve. Uma chacoalhada resolve. Mas, irmãos, tem outra estrutura. Olha aí. Meu Deus, glória a Deus. Irmão, vou ter que falar esse negócio das estruturas. A ervilha não se trilha com instrumento de trilhar. Você não pode pegar um irmão com uma ervilha e passar, irmãos, o moinho em cima dele, o trilho, as patas do cavalo, vai matar o irmão. É uma pessoa sensível. Qualquer coisa que você disse pode ferir. Não tem irmãos assim? Você olha para ele 2 vezes. Irmão, eu sei que o senhor passou o culto olhando para mim. Não foi, irmão. O irmão tem alguma coisa para me dizer? Está havendo alguma coisa entre nós? Pelo amor de Deus, irmão. É ervilha demais. Mas eu pergunto aos irmãos, tem ou não tem? Tem irmãos que eles se ofendem. O pastor estava pregando, mas olhou assim para mim umas 3 vezes, assim, um olhar enviesado. Que enviesado, irmão? Nem cara-olho eu sou. É porque é ervilha. Ele tem, você não pode passar o trilho na ervilha, não, você não vai ficar nada. Tenha paciência, é aquele tratamento amoroso, é aquele irmãozinho simples da igreja que chega, glória a Deus. Eu acho ele tão lindo. Como é o nome dele que recebe unção todo dia aqui? O Deus. Eu quero unção, então vamos ungir, glória a Deus. Irmão, é uma estrutura fina ou não é? É uma estrutura delicada. Você tem que ter uma atenção especial. Eu pergunto, quantos irmãos especiais nós temos na igreja? Aquele irmão que você precisa abraçar. Aquele irmão que todo culto parece ser inconveniente, que ele não sai sem apertar a sua mão. E aquele irmão que, se você não tiver convertido, diz assim, o cara para encher o saco, é a estrutura dele. Pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, minha irmã. Sim, pastor, a paz do Senhor. Aí eu apertei a mão da irmã. Pastor, paz do Senhor sem apertar na mão para mim não vale. Foi assim que eu aprendi. Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmão. E a esposa do pastor tem que entender isso. Irmãos, ervilha não pode ir com um trilho. Mas deixa eu ir mais rápido. Meu Deus, que hora já tem? Chegar, vai dar já da hora de pregar em Ribeirão Preto. Meu Deus. Nem sobre os cominhos passa roda. Cominho não dá para passar roda de carro. Olha só a estrutura. Mas o cominho é com vara. Tem crente que a estrutura é cominho. Só vai no pau, meu amigo. Os irmãos estão achando bom porque não é com você, né? A estrutura é pesada, irmão. Camarada é cabeça grossa. É cabeça grossa. Os irmãos se escandalizam com esse negócio de dizer que... Mas não é vara mesmo, irmão? É vara, irmão. Como o camarada pega e bota a vara mesmo. Bota para moer. Tem uns irmãos que assim... Meu irmão, é o seguinte... Na tradução fala é pau mesmo, né? É verdade. Glória a Deus. Então, cominho... E fala mesmo. O cominho... é com um pedaço de pau. Vamos todos dizer que está na Bíblia? Cominho é com um pedaço de pau. Aí Jesus pega o camarada, glória a Deus, como pega Jacó. Você vai parar de ser enrolão, trapaceiro, trambiqueiro. Vem cá. E bota para quebrar. Porque cominho, irmão, é para quebrar mesmo a estrutura. Toda aquela estrutura que está formada, que está arraigada já naquele obreiro. O obreiro, irmão, a gente trata com o obreiro, já tem algum tempo já, e tinha um obreiro nosso, que ele disse assim, pastor, disciplinei todos os músicos da igreja. Me fizeram uma raiva, disciplinei tudinho, 90 dias. Meu irmão, e quem vai tocar?
Deus proverá. Não meta Deus nesse negócio não, irmão. Um obreiro desse está precisando, isso é cominho puro. Aí vieram os músicos falar comigo em comissão. Pastor, fomos disciplinados 3 meses, pastor. E o que foi que houve? Porque eu sabe, o nosso dirigente não canta nada, mas quer cantar. Pediu Lá menor, a gente deu Lá menor. Aí ele entrou, foi em Ré. Aí a gente deu o Ré que ele entrou, ele passou para Mi. E ele tentou cantar, ele queria cantar um hino menor. Ele disse Lá menor, a gente botou Lá menor, mas o hino era maior. Esse irmão é maior, não é maior, é menor, é o cominho. Aí ele zangou-se com os músicos, ele disse assim: desconjuro o magote de tocador ruim. Desconjurou os tocadores. Vocês não se escandalizam com esse português não, né? Aliás, nós estamos falando de cominho, de pau, de ervilha. Então está tudo em casa. Glória a Deus. Aí eu fui, irmão. Eu disse, claro que na hora eu não me lembrei dessa mensagem nem nada não. Eu disse, pois meu amado irmão, eu estou pensando que você precisa de um tratamento. Porque a obra do Senhor, meu irmão, você pode estar sofrendo, pode estar passando dificuldade, a luta maior do mundo. Mas quando se lembre que a igreja do Senhor tem todas as estruturas dentro do rebanho. Tem crente que é cominho, tem aquele que pega no seu pé. Tem aquele crente cominho, meus irmãos, que só vai mesmo Jesus quebrando. Como o meu querido irmão Malaquias, quando eu pastoreava lá no Cariri, na cidade de Barbalha. Irmão Malaquias. E um dia nós estávamos no culto na cidade de Barbalha, igrejinha pequena. Era o aniversário do dirigente da congregação, um amado e querido irmão chamado José Ferrer da Silva Neto. Eu fui para o aniversário dele. A igreja era pequenininha. E veio aquele cidadão em busca da esposa, que era crente e ele não era. Ele chegou um pouco alterado e começou a gritar: fulana, eu disse para não vir, saia, saia. E ele começou a gritar, mas aí o irmão Malaquias, que estava na portaria, tentou controlá-lo, ele acalmou um pouco mais e não conseguiu. Aí chamou o irmão José Ferrer, o dirigente. O irmão Ferrer foi lá com mais jeito. Rapaz, se acalme, a sua esposa veio, hoje é meu aniversário. Tem um bolo ali, cadê o bolo? Aí ele começou, aí conseguiram sentar ele no último banco. E eles, e o bolo? E eu tentando pregar. Meu irmão, é brincadeira não. Se a sua estrutura, se você não tiver em dia com a sua estrutura, você vai fazer doidice. Pega esse camarada aí, irmão, e rebola aí na rua aí. Irmão, tem umas coisas que a gente se lembra, que irmãos quer se lembrar do homem velho. Irmão, o sangue ferve, cuidado, irmão, a estrutura. O irmão Ferrer sentou o homem, ele aprontou aquele culto, assim, uns 20 minutos ele perturbando. Cadê o bolo? Vamos, mulher, vamos embora. E falando, e eu tentando pregar, e a festa. Aí o irmão Malaquias saiu lá da portaria, um moreninho assim, baiano, desse tamanho assim, batia no meu ombro. Aí chegou lá e disse: meu pastor, o senhor vai aguentar esse negócio? O senhor vai aguentar esse negócio? Deixa eu mostrar esse cara aí. Quem é o velho malaca? Eu disse: Deus me livre. Deixa eu mostrar a ele quem é o velho malaca. Velho malaca, meu, jogador de capoeira na Bahia, faixa preta. Eu só dou um, ele cai, ele vai ficar lá no fim da ladeira. O infeliz desse perdoando o culto. O senhor tem acende de barata, pastor? O camarada desperturbando a obra de Deus. Deixa eu mostrar ele quem é o velho malaca. Não, não faço isso não. Sente só perto dele. Aí eu mandei ele sentar perto dele. Se o que é que eu para fazer? Se Deus vai dizer, fique calmo. Não vai mostrar o velho malaca não. Ele sentou perto do homem. Certamente deve ter apertado aqui nos vazios com aquela mão dele assim de karatê, que quando pega parece que vai entrar assim. E o homem ficou por ali. Aí no final ele olhou: eu não vou mais querer o bolo não. Malaquias, o que foi que tu fez? Eu disse: não, deixa só um beliscãozinho nele. Meu irmão, o velho malaca só quebra no pau. Obreiro que gosta de brigar, gosta de gritar,
O som não está bom, bota médio, bota agudo. Irmão, cadê a mocidade? Não tem ninguém para cantar. E a obra que está assim, meu irmão, pare para reclamar, deixe para reclamar depois. Na hora do púlpito, não é hora de reclamar, não é hora de estar querendo mudar as coisas. Você não vai dar jeito, o microfone pifou, Deus vai mandar outro. Não tem microfone, vai sem microfone. Irmãos, eu tenho que repreender porque Deus me deu autoridade, então tem que ter a hora de repreender. Cuidado, que Deus tem que quebrar uns torrões por aí, irmão. Tem dia que dá vontade, mas é melhor você reunir a equipe depois e dizer, olha, não gostei, foi assim, 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 não escandalizou ninguém. E o pior é que às vezes está tudo ao vivo, saindo, e as pessoas estão vendo. Rapaz, aconteceu um rebuliço. Hoje, para a gente contar algumas histórias na igreja, precisa dizer, está na internet? Está na internet? Porque você não sabe, meu irmão, você não pode imaginar. Você termina de pregar, o irmão me liga já do Tocantins, pastor, glória a Deus, matei a saudade. Como é que pode? A estrutura, diga assim, a estrutura é cominho. Cominho, irmãos, é uma estrutura que precisa do tratamento forte, tem que ir no pau. Mas a estrutura é trigo, o trigo é esmiuçado. Agora, irmãos, para esmiuçar, glória a Deus, mas não é com as patas do cavalo não é na ignorância não é na marra não, é no trilho, glória a Deus. Olha como é que vai esmiuçando aí o trigo, glória a Deus. Não se quebra com as patas do cavalo. Depois você observa a cevada como centeio, são piladas. Eu não sei se tem algum irmão aqui que está no pilão de Jeová. Porque tem, irmão, uma coisa é ir na vara e outra coisa é no pilão. Que eu estou pensando que a estrutura do pilão é um negócio mais complicado. Mas tem obreiro que Deus bota no pilão, porque está precisando fazer uma grande obra com ele. Tinha um que trabalhava comigo no interior, no Cariri. Ele dizia assim, pastor Tom Zé, eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão. Meu jeito é assim. O senhor vai se acostumar comigo? Eu disse, amém, meu irmão. Eu queria logo perguntar, dizer ao senhor, o senhor está chegando, primeira reunião do ministério, eu não vou poder participar, mas eu sou presbítero aqui antigo, e quero dizer ao senhor, nessa reunião, o senhor faça assim, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim, e vai dar tudo certo, viu, irmão? A gente caminhando nessa linha, dá tudo certo. Já tinham me dado informação que era um manda-chuva de lá, né? Eu cheguei e disse, meus irmãos, vamos orar. Eu já ouvi falar do senhor que o senhor tem um negócio de orar. E não é para orar não, irmão. Porque tem estrutura que não tem pau que quebre, que não tem pilão que quebre, que não tem trilho que quebre. Só Jeová. Tem problemas no reino de Deus, na obra do Senhor, que pastor não resolve, só Deus resolve. Ele tem um método peculiar de resolver. Os irmãos creem nisso? Eu creio nisso. E o irmão disse assim, então pastor, é assim. E ele não gostou. O outro disse assim, pastor, eu tenho coragem de brigar até com o anjo, quanto mais com o pastor. Eu disse, meu irmão, que coragem. Porque um anjo só matou 185 mil. Eu não mato ninguém. Mas é a estrutura, irmãos, do cominho, da cevada, do centeio. Tem que ir para o pilão. Perdeu o emprego. Com 3 meses, na época não tinha seguro-desemprego, ele já estava agoniado. Aí estava passando necessidades. Aí eu programei ir fazer uma visita e levar uma cesta básica para um mês. Quando eu cheguei, meu irmão, ele se ofendeu, disse assim, o senhor, me desculpe, mas eu não preciso de esmola. Sou filho de um homem, o senhor volte com a sua cesta básica. Meu irmão, estou aqui com muito amor, porque você é um meu amigo, meu irmão. Você não comunicou a necessidade ao santo, mas Deus me fez sentir que e me orientou para vir aqui. Não, senhor, volte. Voltei. E o negócio foi arrochando, que Jeová vai arrochando, a vara vai descendo. Tem uns que ficam na vara, ficam no pilão, ficam em tudo, irmão, para poder ajeitar. Jesus é que sabe. A estrutura é pesada, tem que quebrar para todo lado. Com menos de 6 meses,
Aí eu estava mandando um irmão pular o muro para deixar a cesta básica no alpendre, de madrugada. Ele chegou na igreja e disse: pastor, o senhor está aprontando um negócio. Tem um endemoniado pulando no muro e botando uma cesta básica no meu alpendre. E eu não tinha o que fazer, foi o jeito de comer. Ele disse: amém. Já começou a comer a cesta básica, está melhorando, glória a Deus. Vai quebrando, Jeová. Meus irmãos, não demorou mais 2 meses para ele chegar lá em casa. Meu pastor, eu não quero mais brigar com o anjo, não. Não, estou precisando de ajuda. Deus quebrou aquele homem, duro, da índole duro, nervoso, intempestivo, desses que pega pelo braço e resolve, e transformou aquele homem, irmãos, num obreiro abençoado, carinhoso, um obreiro educado, cortês. Então, pastor, quer dizer que agora, para ser todo mundo paz e amor, você ainda tem a mesma prerrogativa da palavra. Use a autoridade que o Senhor te deu. Essa autoridade que Ele te deu não é você que estabelece, foi a que Ele estabeleceu pelo seu poder, a autoridade sacerdotal. Vem dEle. O outro chega para mim e diz assim: pastor, eu vou entregar a congregação, os irmãos não me respeitam. A gente fala uma coisa, lá tem um grupo, e tem outro grupo, e aquela família assim, assim. Eu disse: meu irmão, só tem um jeito da igreja te respeitar, te aceitar, te amar, e ouvir a voz que vem de ti, através do Senhor, é se você for cheio do Espírito Santo. Se a palavra de Deus estiver na tua boca, se os oráculos de Deus fluir do teu coração, se as pessoas veem a glória de Deus sobre a tua vida, essas pessoas ouvirão a sua voz e lhe obedecerão. Só tem um jeito de você ser respeitado, se as pessoas virem que é o Senhor que está na tua vida neste altar. Mas um obreiro cheio de torrões, que um dia está de um jeito, um dia está lá no Ceará, chama de lundu. Tem dia que ele chega na igreja, parece que chegou de jangada, já vem enjoado. Camarada, desculpa, pastor Santos, fazer, é que do Ceará é jangada, né? Ele já chegou enjoado. Ele pega o microfone. Irmão, eu acho que eu posso dizer isso. Isso são os torrões. Vai começar o culto. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Começar o trabalho do Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Estão ouvindo, não? Os irmãos já ficam tudo assustados, ficam em pé. Vamos orar. Quem vai orar? Tu aí, irmão. É tu mesmo, irmão, vem. Não chama nem o irmão pelo nome. O irmão faz a oração. Amém? Vamos louvar. Chama aí 3 irmãs para tirar o zino. É só para tirar mesmo, porque ninguém vai cantar nada, mano. Só faz tirar. Eu sei que tem a santa tradição assembleana dos nossos 3 hinos, é bem. Os irmãos cantam o hino. Ele está tão enjoado, irmãos. Ele está tão chateado. Você imagine o restante desse culto. Um obreiro com o coração transbordando de tristeza, de amargura, de mágoa. Ele está sofrido, ele está decepcionado, está vivendo uma crise existencial muito grande, está pressionado. O ativismo, sofrimento, problema financeiro, dívida, carro quebrado. Gente que outrora andava e trocava o carro de 2 em 2 anos, agora está andando numa bicicletazinha que cai a corrente 3 vezes antes de chegar na igreja. Você sabe o que é andar de pé de 3 léguas e meia? Eu sei. Andar de bicicleta, eu sei. É no interior. E o irmão ele está arrasado por dentro. Mas você pode estar como tiver, a cabeça em tempo de estourar, preocupação, filhos, famílias, está sofrendo, pessoas na família também, problema na igreja, que tem um irmão sofrendo, está morrendo, uma família, uma senhora jovem, com o marido desenganado com câncer, vai morrer, e você fica, aquilo lhe dói a noite toda, às vezes vê minha esposa chorando, por causa de uma amiga, que está perdendo o esposo,
Você vai no hospital, você volta aos frangalhos. De manhã, você está no café da manhã lindo com os obreiros do pastor Santos. Aí, quando chega meio-dia, você chega a notícia de um obreiro maravilhoso que partiu para a glória. E aí você tem que correr e dar aquele apoio à família. E preocupado que à noite tem um aniversário de 15 anos da filha de um pastor. E está tudo preparado no buffet. Você vive 3 tipos de emoções diferentes no dia só. E você não tem como evitar. Mas você chega no púlpito desse jeito. Mas quando você chega no altar, eu sei que aqui é muito bonito como o pastor Santos faz. Mas você chega no altar, meio sofrido, aí você chega, coração sangrando, liso, sem saber como é que vai cobrir o cheque na segunda-feira. O carro está só o bagaço. Colégio dos meninos atrasado. A esposa, coitada, precisando de uma sandália, tá, que não pode nem ir para a igreja. Cheque especial estourado. Cartão de crédito já era. Aí você chega. Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Que alegria podermos começar mais um culto divino esta noite. Fiquemos em pé na presença do Senhor com muita alegria. Aí você olha para todos lados. Aí dá um sorriso para os irmãos. Aí quem olha diz assim: esse pastor é uma bênção. Eu queria ser como esse homem. Esse aí, a poupança está lá em cima, com certeza. Um sorriso desse, só Deus sabe. Mas quem já quebrou os torrões é capaz de fazer isso. Quem já passou pela vara do cominho, pelo trilho do trigo, quem já passou pelo pilão é capaz de fazer isso. Ele sorri. Ele sorri. E os irmãos olham. E você sai de casa querendo pregar e diz: meu Deus, não tem condição de pregar. Não tem inspiração nem para encontrar uma palavra. Lembro-me de um dia que eu estava num sofrimento assim, em Juazeiro do Norte. E a luta era tão grande. Era tão grande. Porque só tinha água na geladeira. E a gente orava para Jesus mandar as coisas. E um dia eu estava muito arrasado. Lembrando do passado, das vacas gordas. E naquele dia eu estava trancado num quarto de hóspede que tinha lá na casa. Aí me sentei no canto da parede e botei assim os braços em cima do joelho. Fiquei ali chorando. Jesus, me acuda. O que foi que eu vim fazer aqui? Não se assuste com esses momentos não, irmão. Eles existem. O inimigo chega e sofre. O que adiantou tu estudar? Tu tinha isso, tinha aquilo outro. Vai-te embora. E nessa hora, quando a bênção está perto de chegar, aí os convites também começam a chegar, que é para você desistir. Aí as tentações aumentam, para você fugir da chamada. Eu estava lá, daquele jeito, um dia de quarta-feira. Era culto na igreja. E eu tinha decidido, Janilda disse: você não vai ao culto hoje? Não vou. Bicicleta estava lá esperando, não vou. Nesta hora, tocou a campainha na casa o irmão chamado José Inácio. Nunca me esqueci. Ele disse, chamou, a esposa atendeu. Diga ao irmão José Inácio, cadê o pastor? Está aí? Está, pastor. Ele não vai ao culto? Vai não, senhor, pastor. Ele hoje não vai. Por que ele não vai? Não, pastor, porque ele está ali no quarto, você está orando. Diga a ele que eu estou aqui para a gente ir junto de bicicleta. Dá uns 3 quilômetros ou 4. Mas o irmão Zé Inácio, ele não vai não. Ele vai. Os irmãos sabem que são as coisas de Jeová, irmão, para tirar os torrões. Ele usa, às vezes, o irmão, era um auxiliar do trabalho. Ele vai. Aí pois diga a ele que eu quero falar com ele. Aí eu me recompus ali. Diga, irmão Zé Inácio. Pastor, não vou nem entrar, vou esperar o senhor aqui na calçada mesmo. Se arrume aí. Irmão Zé Inácio, eu não vou para o culto. Vai, pastor. Mas por que o senhor disse que eu vou? Porque eu estava lá em casa hoje. Eu também não vinha não. Mas eu ouvi assim uma voz assim.
dizendo assim no meu ouvido: vá para o culto, passe na casa do pastor que ele vai com você. E diga a ele que eu mandei ele pregar hoje uma mensagem de vitória. Vou beber até água, irmão. Para quem estava no canto da parede, irmão, só o bagaço, só com água na geladeira. Vi um mensageiro dizendo que Deus falou com ele que era para ir de bicicleta, porque o Senhor tinha mandado, e era para pregar uma mensagem de vitória. A parte mais difícil agora era pregar a mensagem de vitória no momento de luta. Me levantei, me recompus, pegamos a bicicleta, fomos, chegamos na igreja. Eu disse: Senhor, e a mensagem? E a mensagem? E a mensagem? E começamos o culto. Chegou na hora da pregação e eu não tinha a mensagem de vitória para pregar. Naquela hora, aí o Espírito do Senhor, isso ninguém pode fazer todo o tempo, porque isso é só quando Deus toca. Naquela hora eu disse assim: Senhor, se tu queres que eu pregue uma mensagem de vitória, então eu vou abrir a Bíblia aqui onde eu abri. Pensei comigo mesmo, eu vou pregar. E fiz assim. Quando eu fiz, estava no capítulo 12 de Daniel. Tu, porém, vai até o fim. Meu irmão, foi com uma injeção de glicose na veia de uma pessoa que está sofrida. Eu creio que foi talvez a maior mensagem de vitória que eu deva ter pregado na minha vida. Foi no dia que eu pensei que estava derrotado. Porque quando a gente pensa que está fraco, aí você está forte. Aí quando você pensa que é o reizão da cocada, você não está com nada. Irmãos, eu creio que a gente já pode parar a palavra. Mas então, cada um de nós tem uma estrutura. Quem entendeu diz amém? Amém. Deus nos trata com extrema sensibilidade. Pessoas diferentes têm um tratamento diferente. Cada pessoa Deus trata de uma maneira. E Deus nos diz: seja sensível à necessidade dos irmãos que lhe rodeiam. Seja sensível. Me lembro eu vou contar o último testemunho. Chamar pastor para pregar tem esse problema, ele fica contando história. Mas os testemunhos, eles falam muito. Fui dirigir uma igreja a 50 quilômetros de Fortaleza, antes de irmos a Fortaleza. E quando cheguei lá, tem uma comunidade chamada Quilombolas. Quilombolas, os irmãos já ouviram falar dessa comunidade que precisa muito ser evangelizada. E quando cheguei naquela congregação dos quilombolas, encontrei a irmã que era tesoureira. Terminou o culto, ela disse assim comigo: pastor, não fui com a sua cara, não gostei do senhor, porque eu amava, era o meu pastor fulano de tal que saiu. Não fui com a sua cara, e tenho certeza que não vou me dar bem com o senhor. Eu olhei para ela e disse: como é o nome da irmã? Antônia. Disse: irmã, já começamos bem. Antônia, né? Seu nome é igual ao meu. A senhora sabe o que significa Antônio? Sei não. Aquele que é digno. Ela olhou: não quero saber disso não, pastor. Não me dei com o senhor não. Pois me deu uma chance para a senhora gostar de mim. Vamos para frente. Passou. A história ficou grande. Vamos terminar. Aí chegou um momento, irmãos, e ela era tesoureira. E quando chegava a prestação de contas, irmã Antônia, e a prestação de contas? Aqui é assim: eu boto tanto para cá, fica tanto aqui. O senhor está achando ruim isso? Não, irmã Antônia, glória a Deus. A senhora, é porque eu precisei. E Jesus, como é que eu vou ajeitar esses torrões, meu Deus? Tem misericórdia. E eu não sabia como tratar. Mas chegou o momento que o esposo dela, a pessoa querida, desse tamanho, 1,50 m e pouco, meu Deus. Eu botava assim debaixo do braço. Adoeceu gravemente, uma hérnia estrangulada. Ele não tinha para onde correr e correu para minha casa. E eu corri com ele no carro e providenciamos tudo o que ele precisava. E o Senhor abençoou, e os remédios, etc, e tudo. E quando terminou todo aquele processo,
A irmã Antônia não era mais a mesma. Tudo tinha mudado. Agora todo mês eu tinha galinha caipira lá em casa, muita macaxeira. Não faltava mais nada. E quando nós fomos sair daquela igreja por um período pequeno, foi o dia da despedida, ela chegou e abraçou a minha esposa e disse assim: irmã Janilda, eu vou sentir muita saudade de vocês, porque você foi a única mulher de pastor que eu amei de verdade. E o senhor, pastor, que eu não fui com a sua cara. Se eu pudesse, o senhor nunca ia sair daqui. Porque a senhora, sempre que me viu, me abraçou. Porque nós somos de uma comunidade que é discriminada por causa da cor da pele. Nós não temos dinheiro para comprar um perfume da Natura. A gente usa quando dá certo um leitezinho de rosa. Mas a senhora nunca deixou de me abraçar e me beijar, como fazia com as outras. E foram vocês que foi anjo de Deus para a nossa família. Então, nós amamos vocês. Aquela estrutura foi tratada pelo Senhor. E quando a gente encontra esses irmãos, como quinta-feira, na festa do Circo da Oração, lá em Fortaleza, eles correm para abraçar, porque é onde a gente passa, glória a Deus, irmãos, levando em conta isso. Mas que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Os irmãos creem que Deus está preparando uma nova colheita de bênçãos? Quantos permitem fazermos uma oração para que o arado de Deus passe realmente? Eu já quero me desculpar com o meu pastor, porque aqui eu tenho um pastor Álvaro, é o meu pastor aqui. Se em algum momento nos excedemos em alguma história, ou também no tempo. Mas são os torrões que os pastores precisam quebrar, recebe um tempo, aí fica passando. É torrão, não é, irmão? Os irmãos permitem que o arado do Senhor passe hoje sobre o seu coração, sobre a sua vida? Não é o meu arado, não, é o arado do Senhor que vai passar. Seja qual for a área. Se precisarmos do pilão, vamos lá. Se for mesmo da vara, ou quem sabe até mesmo do trilho mesmo, do trigo, glória a Deus, ser trilhado pelo Senhor. Mas pode ter certeza que depois do processo, seremos homens e mulheres muito melhores para Deus. Muito mais frutíferos, muito mais operosos, muito mais amorosos, muito mais compreensivos, muito mais amáveis, muito mais honrados e dignos da vocação que fomos chamados. Levantemos nossas mãos. Vamos fazer uma oração de clamor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar na Tua casa, Senhor, falando a Tua palavra, compartilhando com meus irmãos, ó Deus, das histórias do caminho. Senhor, eu te agradeço, porque não temos aliança forjada com o Egito, que toda aliança espúria com o Egito está agora quebrada em nome de Jesus. Senhor, eu sei, nós não queremos, Pai, vivenciar o tempo, ó Deus, da cama estreita e do cobertor curto. O dilúvio do açoite está chegando para muitas nações. Muitos têm aliança com a mentira e com o inferno. Porém nós nos submetemos, Senhor, ao tratamento do Senhor. Nós temos aliança contigo, aquele cujo nome é chamado renovo. Senhor,
pois permissão nesta manhã para passar o teu santo arado. Nós abrimos agora, Senhor, ó Deus, os portões da nossa alma, as porteiras, ó Deus, toda a cerca de incredulidade seja removida. Começa o teu trabalhar santo, vai removendo esta terra, vai, Senhor, esterroando, quebrando esses torrões todos, Senhor. Passa o arado, sulca, Senhor, a terra de nossos corações, pois a nossa estrutura é pó, porém o Senhor conhece como deve fazer, ó Deus, e que uma nova semente, Deus, uma nova semeadura possa ser semeada e uma grande colheita de bênção seja ceifada para a glória do nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, aonde o Senhor tem tocado, no coração que o Senhor tem abençoado, na mente que o Senhor tem renovado, em toda a nossa estrutura, a nossa sensibilidade, as nossas emoções, sim, Senhor, os nossos medos. Trata, Senhor, ó Deus, com as nossas tristezas, Senhor, nos momentos de dificuldade, de desalento, no momento, Senhor, em que somos alvo de perseguições, ó Deus, de tramas, de traições. Nesta hora, Senhor, trata com os nossos inimigos, trata, Senhor, com os perseguidores da tua obra. Deus, trata com os nossos corações. Pai, faz o corte no íntimo, porque a circuncisão agora é do coração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra santa, pelo que tu tens feito e ainda farás. Em nome de Jesus eu oro, por fé já te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem pode dar um amém pentecostal? Amém. Abraça o irmão que está ao seu lado e diga assim: Deus conhece a tua estrutura, Ele vai te abençoar. Meus irmãos, muito obrigado, a paz do Senhor a todos vocês. Foi um prazer enorme estar convosco, conhecê-los e receber de vós esta consideração e essa estima. Fortaleza está à vossa disposição. Deus os abençoe. Oreis por nós, por mim, por Janildo e por nossa viagem. Pastor Álvaro, Deus te abençoe. Muito obrigado, meu amado.